pessoal, eu sou a professora Fernanda e nessa videoaula nós vamos relembrar um assunto já trabalhado lá no ensino fundamental, que é a potenciação. Vamos falar aí da sua definição e algumas propriedades. Então vamos lá. Vamos começar aí falando da potência de expoente natural. A definição fala o seguinte para a gente: se eu tenho dois números A e N, eu vou definir como potência o A elevado a N, com esse N aí pertencente ao conjunto dos números naturais, tirando o zero, o produto de N fatores iguais ao número A. Ou seja, escrevendo isso aqui numa linguagem matemática, a potência A elevado a N é igual ao A multiplicado por ele mesmo, N vezes, onde esse N representado aqui pelo que a gente vai chamar de expoente da potência. O A é chamado de base, tá? Não está descrito aqui na nossa definição, mas esse A aqui é um número real qualquer, tá? Só o N com a condição de ser um número natural diferente de zero. Então, exemplificando aí essa definição, que é uma definição que vocês já conhecem, né, lá do ensino fundamental, a potência de 2 elevado a 3, por definição, é multiplicar a base, que é 2, por ela mesmo, 3 vezes. Então, 2 elevado a 3 é o 2 vezes o 2 vezes o 2, 3 vezes, resultando aí em 8. O 3 elevado a 4, da mesma forma, né? Eu tenho a base aqui igual a 3, expoente igual a 4, então eu vou multiplicar a minha base por ela mesmo, o número de vezes em que aparece no expoente, que é igual a 4. Então vai ser 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, resultando aí no número 81. Como consequências dessa definição, a gente pode afirmar que qualquer número real A elevado ao expoente 1 vai gerar resultado A, consequência, né, da definição. Se eu tenho a base igual a 1 elevada ao expoente N, lembrando que esse N é natural diferente de zero, então 1 elevado a N vai ser igual a 1. 0 elevado a N, nessas condições, ok? 0 elevado a N vai ser igual a 0. Essas consequências também bem claras aqui, se a gente pensa na definição, né? Então, todo número elevado a 1 vai ser ele mesmo, 1 elevado a qualquer número, lembrando aqui da definição, onde esse número é natural diferente de 0, vai ser igual a 1, e 0 elevado a N, para esse N aqui, vai ser igual a 0. Dando sequência aí, vamos falar da potência de expoente inteiro. Lá a gente definiu a potência com expoente natural. O que acontece quando o expoente ele é inteiro? Então, eu peguei lá os mesmos valores A e N, né? Lembrando que A aqui é real, só que agora esse meu N, ele pertence ao conjunto dos números inteiros. Ou seja, entra também os números negativos e o zero nessa conta, ok? Então, eu tenho que essa igualdade aqui embaixo aqui, ó, ela é verdadeira. O que a igualdade está falando? Que A elevado a N é igual a 1 sobre A elevado a menos N. O que isso quer dizer? Que quando eu tenho uma potência e meu expoente é um número inteiro, eu posso transformar essa potência numa outra potência, onde a base é o inverso multiplicativo da base anterior, elevado a menos o expoente. Então, olha, ó, isso implica que eu vou trocar a base pelo inverso multiplicativo. Mas por que eu faço isso, professor? Por que, Fernanda, eu vou fazer essa inversão? Essa inversão ela vai ser conveniente quando você quer calcular uma potência e esse expoente aqui está negativo, aí qual é a estratégia que você faz? Transforma ele em expoente positivo, porque aí você cai na definição da potência de um expoente natural. Pensando aqui no caso do n ser o número inteiro. Então, suponha que ele é um negativo, então eu posso transformá-lo em um número positivo simplesmente trocando a base pelo
inverso multiplicativo da base anterior e trocando o sinal do expoente. Vamos para alguns exemplos aí da potência de expoente inteiro. Então, aí no primeiro exemplo, eu tenho 2 sobre 5 elevado a menos 2. De acordo com a igualdade aqui, olha, que a gente estabeleceu sendo como verdadeira, eu posso transformar essa potência que tem expoente inteiro em um expoente natural. E aí eu uso a definição de potência, né? Uma vez que pela definição eu sei que basta pegar a base e multiplicar por ela mesmo o número de vezes que aparece no expoente, sendo esse expoente natural, então eu posso transformar esse menos 2 em um número natural, 2. Como que eu faço isso? Simplesmente trocando a base pelo seu inverso multiplicativo. Então, 2 sobre 5, o seu inverso multiplicativo é 5 sobre 2, e aí eu mudo o sinal do expoente, mudando aí para um número natural, uso a definição, 5 sobre 2 elevado a 2 é o 5 sobre 2 multiplicado por ele mesmo 2 vezes, gerando o resultado 25 quartos. Nesse outro exemplo, o 10 elevado a menos 5, vou usar a mesma estratégia. Já que eu sei calcular a potência quando o expoente é o número natural, eu posso transformar esse menos 5 em um número natural. Como que eu faço isso? Simplesmente trocando a minha base pelo seu inverso multiplicativo. O inverso multiplicativo de 10 é 1 sobre 10, daí mudei o sinal do expoente, que era menos 5, passou a ser 5. Resolvo essa continha aí. Ó. O que é 1 sobre 10 elevado a 5? É 1 sobre 100 mil, ok? Posso fazer a divisão aí, ó, gerando o resultado 0,00001. Então, eu posso utilizar dessa igualdade aqui, né, estabelecida como verdadeira, para calcular potências onde o meu expoente é um número inteiro. A gente tem alguns casos particulares quando a gente estende, né, o nosso expoente para outro conjunto que não dos naturais, excluído zero. A gente está trabalhando agora com os inteiros. Se entre os inteiros, a gente pode ter uma situação quando a base e ou o expoente da minha potência são iguais a zero. Então, o que vai acontecer quando eu tenho uma situação desse tipo? Eu peguei aqui o caso onde eu tenho a base elevada a zero, gerando o resultado a 1, igual a 1. Quando que isso acontece? Quando a minha base é um número diferente de zero, é um número real qualquer, e eu elevo essa base à potência, né, ao expoente zero, o resultado disso será igual a 1. Então, um exemplo aí, olha, se eu tenho uma base, número real qualquer, diferente de zero, menos 3, por exemplo, e elevo ao expoente zero, o resultado vai ser igual a 1, ok? Então, a gente costuma dizer o seguinte, qualquer base real diferente de zero elevado ao expoente zero gera resultado 1. O outro caso é quando eu tenho aqui a base A elevada a zero, eu vou falar que essa potência ela vai ser indeterminada se essa base nessa potência assumir o valor zero. Ou seja, 0 elevado a zero vai ser indeterminado, tá? Existem discussões acerca do resultado dessa potência, né? Há momentos que se aceita o resultado 1 como resultado válido e se aceita o zero também. Né? Existem argumentos matemáticos para os dois lados, né? Isso gerando resultado 0 e resultado 1. Eu acho que é um assunto interessante para quem tiver interesse, fazer uma leitura sobre essa temática. E como eu tenho dois argumentos distintos que validam tanto o resultado 0 quanto o resultado 1, a gente vai assumir que ele é indeterminado porque não se chega em um consenso, ok? Mas quem tiver interesse, eu aconselho procurar saber mais informações sobre o 0 elevado a zero, tá? Aqui a gente vai assumir essa indeterminação. Vamos falar agora da potência de expoente racional. Então é o seguinte, quando o expoente da minha potência é um número racional, a gente pode escrever esse expoente na sua forma de fração irredutível, da maneira que se apresenta aí abaixo. Olha,
Se eu tenho um A elevado a N, lembrando, esse N agora é um número racional, eu posso reescrever essa potência como A elevado ao expoente representado pela fração irredutível desse número racional. E isso vai ser transformado em uma nova potência, onde a base aqui, olha, envolve a operação de raiz. Como é que vai ser essa raiz? Eu vou ter a raiz onde o radicando é a base da minha potência, continua sendo A. O índice dessa raiz vai ser igual ao denominador daquela fração irredutível que representa o meu número racional, desculpa. E o expoente dessa nova potência vai ser o numerador dessa fração irredutível, que representa aquele número racional. É preciso lembrar aqui que esse Q tem que ser um número diferente de zero, porque senão não teríamos aí um número, né? Uma vez que a divisão por zero ela não existe. Então vamos colocar isso em exemplos. Olha lá. Eu tenho aqui 27 elevado a 2 terços, né? 2 sobre 3. Note que eu tenho aqui um expoente racional já numa fração de forma irredutível. Como que eu posso traduzir isso em uma nova potência? Ora, isso vai ser transformado em uma nova potência, onde a base é uma raiz de índice igual ao denominador da minha fração, olha lá, 3, aqui ó, denominador da fração, e isso elevado a um expoente que é igual ao numerador daquela fração que representa o número racional. Então, 27 elevado a 2 terços é a mesma coisa que a raiz cúbica de 27 elevado a 2. Raiz cúbica de 27 é igual a 3, não é isso? Estou procurando qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes é igual a 27. É o 3. 3 elevado a 2, 9. Né? Olha o outro exemplo aí. Menos 2 elevado a meio. Também aqui o expoente é um número racional, já na sua forma de fração irredutível. Eu vou traduzir isso aqui, né? Reescrever de outra maneira, gerando uma nova potência, onde a base é uma raiz, o radicando é o mesmo da base da raiz inicial, então menos 2. O índice dessa raiz é o denominador, ok? Então, raiz quadrada, isso é elevado à potência 1. Por isso que nem aparece aqui, né? Todo número elevado a 1, a gente viu por definição, ele é igual a ele mesmo. Então, a raiz quadrada de menos 2 não existe aqui dentro do conjunto dos números reais que a gente trabalha, não é isso? Ele não existe nos reais, tá? É importante frisar isso. Vamos para o próximo exemplo aí. O menos 512 elevado a menos o nono. Note que aqui, olha, a gente já está trabalhando com um número negativo, né? Ele está lá naquela parte negativa do conjunto dos números racionais que a gente está trabalhando aqui. Eu sei que eu posso transformar isso em uma potência positiva, fazendo o que com a base? Transformando ela no seu inverso multiplicativo. O inverso multiplicativo de menos 512 é menos 1 sobre 512. Aí a potência ficou lá, ó, do jeitinho que eu gosto de trabalhar, positiva. Ora, aqui eu tenho um número racional na sua forma de fração irredutível. Então, eu posso transformar isso em uma nova potência, cuja base é uma raiz. Que raiz que é essa? É a raiz que tem índice igual ao denominador dessa fração, então é a raiz nona. A base, o radicando, continua sendo a mesma base da minha potência, então menos 1 sobre 512, elevada ao expoente 1, que é o numerador dessa minha fração. Tanto que 1 nem aparece, uma vez que todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, qual que vai ser a raiz nona de menos 1 sobre 512? A raiz nona de menos 1 sobre 512, ela existe, né? Ela é menos 1 sobre 2. Que número multiplicado por ele mesmo 9 vezes dá 512? 2. Que número multiplicado por ele mesmo 9 vezes dá 1? É o próprio 1. Como aqui, olha, o índice é ímpar, eu tenho que, se o radicando é um número negativo, essa raiz ela existe dentro do conjunto dos números reais, né? Por isso aí gerando o resultado menos
um meio. Dando sequência aí, é importante que você faça essa anotação de potência ou de raiz da maneira que você achar mais conveniente, ok? Eu posso transformar esse expoente aqui racional na operação que envolve uma nova potência cuja base é uma raiz, ou simplesmente posso deixar escrito da maneira de potência onde está expresso aí o meu número racional. Essa escolha, né, essa conveniência, vai depender do tipo de problema que você está resolvendo. Será que é conveniente mudar? Será que não? Então, isso vai ficar mais a critério aí na hora que vocês estiverem resolvendo um problema que envolve uma potência de expoente racional, ok?